Olá, meu nome é Júlia Galvani, esse é o quadro Pioneiros de Luz. Estou aqui com o pastor Antônio Junqueira. Muito obrigada, pastor, por ter aceito participar desse quadro conosco. É um prazer recebê-los aqui. Que bom. Nós estamos felizes também em poder contribuir de alguma maneira para o plano e o projeto que vocês têm. Muito bem, vamos à primeira pergunta. Pastor Antônio, por favor, nos diga seu nome completo, sua data de nascimento, quem são seus pais e seus irmãos. Então, eu nasci no dia 1º de janeiro de 1954. Portanto, estou com 67 anos. No dia 1º de janeiro de 2021, estarei completando 67. Meus pais, Mário e Maria. Meus irmãos, são muitos, viu? Eu sou o caçula de 13 deles. São eles: Mário, Maria, Ercília, Luiz, Newton Carlos, Mittermai, Oliveira, Iolanda, Silvio, Marília, Israel, Francisca e, por último, então, Antônio. E uma curiosidade: os 2 primeiros filhos levam o nome dos meus pais, Mário e Maria. E os 2 últimos filhos, Francisca e Antônio, levam os nomes dos meus avós paternos. Que legal! Nos apresente quem está ao seu lado, quem é a sua esposa, quando vocês se casaram e quem são seus filhos. Então, essa garota do meu lado é Iracema Fracúcio Junqueira. Já somos casados há 41 anos. Nos casamos no dia 28 de janeiro de 1979. Do nosso casamento, nós temos 2 filhas, a Rinara, a mais velha, e a caçula, a Riane. E das filhas, nós temos 3 netos, o Rafael, a Rebeca e a Isabela. Dona Iracema, passando a palavra para a senhora agora, quando a senhora nasceu, quem são seus pais? E se puder contar um pouquinho sobre a sua conversão, como que o adventismo chegou à sua família? Eu nasci no dia 12 de setembro, portanto fiz aniversário no sábado passado agora, né, de 1958. Meus pais são Primo Pracúcio e Regina Nascibem Pracúcio. Tenho um pouquinho menos irmãos do que ele, viu? 3 ou 4 a menos. Conversão. Tenho, de verdade, 10 irmãos. Bem, a minha conversão é um fato assim bastante interessante, porque eu vim de uma família católica, mas não praticante, morávamos na roça, né? Mas pouco íamos à igreja, porém, eu tinha assim no meu coração um temor a Deus muito forte. Eu tinha uma vontade muito grande de encontrar-me com Deus. De forma que, quando chegou a minha adolescência, eu fui tocando a vida normal, como qualquer menina que não conhece a Jesus, né? Foi assim, levando. E uma das coisas que eu gostava de fazer nos meus 15, 16 anos era ir a bailes, matinê, na Vila Formosa, em São Paulo. E interessante que eu, sem ver assim alguns amigos, né, que nós nos relacionávamos, e um dia eu fui justamente chamá-lo, fui à casa dele chamá-lo, era um casal, Hamilton e Arlete, casal assim, irmãos. E eu fui chamá-los para irmos a um baile. E interessante que ele disse assim: primeiro espiritualmente, depois materialmente. Aquilo me chocou, assim, eu falei, nossa, que estranho, né? Uma fala assim, né? Uma fala de crente. Eu senti assim que tinha alguma coisa de crente no ar, mas me resguardei. E o Espírito Santo usou essa frase para trabalhar a minha cabeça. E aquilo ficou na minha memória, ficou. E depois eu o procurei novamente, ele não fomos ao baile naquele sábado. Eu procurei e eu disse assim, nossa, mas o que é que está acontecendo, né? Ele disse, eu estou estudando a Bíblia com
com o pessoal da Igreja Adventista. E como a minha família era muito pobre, nós não tínhamos dinheiro para nada, e todo o salário que a gente ganhava, porque eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, todo o dinheirinho que a gente ganhava já era para pagar o aluguel da casa, né? Então eu perguntei para ele, eu falei, mas custa muito caro isso? Quanto que é, né? Ele disse assim, não, isso é gratuitamente, eles não cobram nada. Ah, então eu quero. E assim, então, eu comecei a estudar a Bíblia com um senhorzinho de... nem me lembro, já era bem idoso na época, sabe? E ele, então, foi estudando a Bíblia comigo. E um outro fato interessante é que ele dizia assim, quando ele foi estudar a Bíblia comigo, ele dizia assim, olha, eu vou sentar nessa mesa com você para estudar a Bíblia, mas você fica aí bem quietinha, viu? Porque, ó, o diabo, ele vai colocar em você dor de cabeça, dor de barriga e vontade de ir ao banheiro. E você não pode sair daí. E assim eu me posicionei ali, eu morria de medo de sentir qualquer uma dessas coisas, né? Sede, vontade de ir ao banheiro, dor de cabeça, nada, ficava ali igual uma estátua. E assim, então, eu fui conhecendo de Jesus e fui entendendo o amor de Jesus. Depois eu compreendi que Deus é maravilhosamente graça e todo aquele temor também dos primeiros estudos bíblicos, né? Aquela impressão assim de um Deus ditador, de um Deus muito duro, foi assim se esvairindo na minha mente e eu pude então encontrar o meu esposo e construir uma bela família cristã. Que legal, muito linda essa história. Nos conte um pouquinho, dona Iracema, como a senhora contribuiu com a obra adventista, em quais departamentos ou ministério? Eu trabalhei 35 anos na nossa organização, né? Sempre dando aulas. A princípio, eu comecei com os pequenos, dando aula para o primário, depois eu fiz faculdade, e fiz faculdade de letras, e trabalhei 35 anos dando aulas, né? O maior percentual de anos foram com língua portuguesa. Não me lembro, trabalhei um ano somente, assim, eu estou mencionando da minha conversão para frente, né? Dos meus 18 anos para frente. Trabalhei só um ano fora da escola adventista, concomitantemente, né, uma outra escola, mas depois eu senti que estava meio pesado e fiquei só com a escola adventista. E trabalhei muito assim nas igrejas. Eu acho que eu sempre dei assim bastante apoio para o meu esposo, junto à igreja, aos departamentos, correndo atrás de encontros de casais, arrumando profissionais específicos de áreas que a igreja necessitava, né, para falar. E assim foram os 36 anos, bem contribuídos. Muito bem, que Deus seja louvado pela sua vida. Pastor Antônio, nos conte um pouquinho sobre a sua educação. Onde o senhor fez o primário, o ginásio, o colegial e, por fim, a graduação? Então, eu sou mineiro, sou da cidade de Pouso Alegre, aqui no sul de Minas. Nós temos lá um colégio dos padres pavonianos, são padres italianos. E é um colégio tradicional na cidade, ocupa um quarteirão todo no centro da cidade. E eu fiz a minha vida, tanto o fundamental quanto o médio, eu fiz lá nesse colégio chamado Colégio São José. Inclusive, lá eu fui interno, um ano. Eu não era adventista ainda, naturalmente, e estudei durante todo o meu tempo de médio e fundamental e médio no Colégio São José, em Pouso Alegre. Depois eu fui fazer teologia, me formei no ano de 1980, no NASP São Paulo, e depois fiz o mestrado em teologia, terminando em 1994, aqui no NASP de Engenheiro Coelho. Pastor Junqueira, nos conte um pouquinho sobre como foi a sua conversão. Como é que o adventismo chegou até você ou até a sua família? E como é que o senhor sentiu o desejo de ser um pastor? Ocorre que havia em Pouso Alegre uma boa igreja adventista. E meu pai tinha amizade com uma família de uma família desta igreja. E toda vez que chegava um pastor novo,
ela procurava o pastor e dizia: olha, pastor, o senhor, por favor, vai à fazenda tal, próxima a tal cidade, uma cidadezinha próxima ali de Pouso Alegre, e visite o senhor Mário Junqueira. Ele é meu amigo, ele não é adventista, eles são católicos, mas eu gostaria que o senhor visitasse. E sempre um pastor novo que chegava ia visitar meus pais. Minha mãe, filha de Maria, muito ligada à Igreja Católica, aquelas procissões, as atividades da Igreja Católica. Meu pai não se interessava muito. Minha mãe dava uma certa atenção, até que numa oportunidade apareceu um pastor por lá e essa senhora disse: olha, por favor, pastor, visite o senhor Mário. E ele foi lá. E naquela ocasião o papai tentou se esvair da conversa com o pastor e disse: olha, o senhor, por favor, pode ficar aí e tal, mas eu vou lidar com alguns animais. E ele disse: mas, senhor Mário, o senhor vai sair a cavalo? Eu vou sair a cavalo. O senhor poderia arrumar um cavalo e eu vou junto com o senhor? Aí meu pai ficou espantado: o senhor anda de cavalo? Sim, eu ando, sim. E aí meu pai arriou um segundo e nasceu uma amizade muito boa. Tanto é que naquela oportunidade o meu pai enviou os 2 filhos para o Colégio Adventista de Petrópolis, que na época chamava-se ITA, Instituto Teológico Adventista. E foi a partir desses que a mensagem adventista chegou à minha casa, porque lá no colégio eles se tornaram adventistas e voltaram e aí fizeram um trabalho em casa. Minha mãe se tornou adventista, mas apenas minha mãe. Ninguém mais se interessou. Eu estava saindo da adolescência e queria conhecer o mundo, não tinha nenhum interesse. Porém, eu ficava muito encantado com a igreja da minha mãe. Era o nome que eu dava à igreja adventista como criança ainda, sabe? E a partir daí começaram a surgir algumas perguntas existenciais, aquelas que a gente sempre tem dentro da gente: de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou? E essas coisas me incomodavam, essas coisas mexiam comigo. E eu recordo, a semelhança da minha esposa, eu estava num baile de carnaval, veja só. Adolescente, era já madrugada, e eu estava, me lembro que nós saímos do baile para tomar alguma bebida. Eu nunca fui muito de bebida, mas tomava de vez em quando. Em algum momento eu me afastei do grupo e eu recordo que eu comecei a chorar. Eu dizia para mim mesmo: eu não sou feliz. E a partir daí eu procurei o meu irmão mais velho, Mário. Falei: Mário, como é que é esse negócio de ser adventista? Antônio, é um negócio legal. Você gostaria de estudar a Bíblia comigo? Aí eu gostaria. E a partir daí o Mário começou a me dar uns estudos bíblicos e eu comecei a frequentar a igreja adventista da minha cidade, Pouso Alegre. Lá havia um jovem que fazia teologia em São Paulo. E todo final de semana ele estava na igreja. Chamava-se Paulo Sérgio Silveira. E o Paulo começou a dar estudos bíblicos para mim no lugar do meu irmão. Até que numa oportunidade, há uns mais de 50 anos atrás, o pastor José Carlos Ramos, você deve conhecer, ele foi fazer um evangelismo de Semana Santa na minha igreja. E aí, no final do evangelismo de Semana Santa, ele fez um apelo. E nesse apelo, eu achei que seria legal me tornar adventista. Eu nem entendia muito bem o que era isso, e foi quando eu me batizei no dia 27 de abril de 1975. De abril até dezembro, aconteceu uma revolução na minha cabeça. Aquela coisa do primeiro amor, aquela dedicação. Eu esmiuçava a Bíblia para o curso médio que chamava Princípios de Vida. Eu ganhei esse livro. Eu esmiuçava esse livro, lição por lição. E então começaram a falar comigo: cara, por que você não faz teologia? E eu não tinha segurança quanto a isso. Eu tenho 5 irmãos que são dentistas e eu seria um 6º. Eu estava fazendo cursinho para fazer o vestibular de odontologia e ser um dentista. Mas começaram a falar comigo e algumas vezes, e eu comecei a me preocupar, comecei a orar a Deus naquele sentido,
até que, finalmente, eu decidi que eu ia fazer teologia. E me mandei lá para o ENA, lá no Nordeste. Por que razão? Eu era o caçula da família, eu era muito ligado aos meus pais. E eu nunca havia tido uma experiência sozinho, longe da minha família. E eu queria começar a me experimentar, viver distante deles. Tanto é que eu fui para lá e fiquei um ano todo sem vir em casa. A propósito, eu queria aprender a viver sozinho, a me virar. Porque eu entendi que para ser pastor eu precisava viver assim e ter esta independência. E foi algo maravilhoso. Estudamos 2 anos lá eu conheci minha esposa. E interessante que eu nunca fui do Nordeste, eu sou daqui de Minas. A minha esposa é de Jaú, aqui no interior de São Paulo. Ela também não sabe nem por que ela foi para lá, mas Deus tinha propósitos. E lá nós nos conhecemos e no final do ano voltamos, ela voltou para o IASP, de onde ela tinha saído, e eu fui para o IAE dar continuidade ao meu curso de teologia. No segundo ano, nós nos casamos, isso foi em 1979, 79, dia 28 de janeiro. 28 de janeiro de 79. Ficamos 2 anos casados fazendo teologia, e então depois eu entrei no ministério e temos 2 filhas, 3 netos e uma família maravilhosa. Olha, a semelhança da sua esposa e uma história muito linda também, viu? Que Deus seja louvado pela essa história de conversão. E o mais interessante nisso é que, assim, enquanto ele falava, eu estava, assim, avaliando a situação. Você vê, ele se converteu em abril, né, de 75, eu em outubro de 75. Ou seja, foram 5 meses, basicamente. Aqui, né, nessa região, ele em Pouso Alegre, eu em São Paulo, e depois a gente vai se encontrar lá no ENA. É Deus na jogada, né? É verdade, parece que Deus estava guiando tudo, né? O meu batismo foi realizado pelo pastor Rodolfo Cavalieri, na Igreja Adventista de Pouso Alegre. Muito bem. Pastor Antônio, depois que o senhor se formou em teologia, quando e para onde foi o primeiro chamado? Foram 36 anos de ministério. O primeiro deles foi no Colégio Adventista de Campo Limpo, lá na Paulista Sul, mas na época havia só uma paulista, que é hoje a Paulistana. Depois eu fui chamado para o ministério e fiquei 2 anos no distrito de Muriaé, zona da Mata Mineira. Em seguida, eu fui transferido para a Igreja Central de Juiz de Fora. E lá ficamos 4 anos. Depois eu fui para o departamento, na área Escola Sabatina. Fiquei 3 anos na Associação Mineira Sul. Em seguida, fui transferido para a Associação Espírito Santense, também na área de ação missionária e escola sabatina. Depois, vim para São Paulo, na Associação Paulista Leste. Fui pastor por 2 anos no distrito de Itaquera. Em seguida, fui transferido para o distrito do bairro do Belém. E lá ficamos 7 anos. Depois, fomos transferidos para a Igreja da Penha. Lá ficamos 3 anos. Logo depois, fomos transferidos para a Igreja da Casa Verde, onde ficamos 5 anos. Depois, transferido para o distrito de Vila Prudente, onde ficamos 2 anos. Aí, depois desses 2 anos, quando eu fui pastor no Belém, eu fundei a Igreja do Tatuapé. E a Igreja do Tatuapé cresceu muito e tornou-se uma igreja de 500, quase 600 membros. Aí o pastor-presidente me trouxe de volta para a Igreja do Tatuapé. Eu fiquei mais 2 anos lá. E os últimos 2 anos meus foram no distrito de Chabilândia, também na Associação Paulista Leste. Portanto, foram 36 anos distribuídos, 1 ano no colégio, 6 anos no departamento e 29 anos cuidando de igrejas. Quando foi o ano da sua jubilação? 2015. Ao longo de 36 anos de ministério,
Qual foi seu maior legado, em sua opinião? Como é que eu vi o ministério durante todos estes anos? Ministério não é uma profissão, ministério é uma vocação, é um chamado. Você exerce bem o ministério quando você tem bem definido na sua vida a sua relação com Deus. E você cultiva isso, e você alimenta isso, você trabalha isso. Esse senso de dependência de Deus, de muita oração, de muito estudo da Bíblia. E eu desenvolvi o meu ministério nesse contexto, nesta atmosfera. Sempre fui muito empreendedor, sempre gostei muito de ministrar as pessoas, de ministrar as famílias. Também gostei muito de plantar, construir igrejas. Essas coisas sempre me entusiasmaram muito, me alegraram muito, sabe? Então, lidar com os irmãos, levando-os a dar estudos bíblicos, a buscar pessoas para o batismo, isso sempre me trouxe muita satisfação, muita alegria, muita disposição para realizar esse tipo de trabalho. Pastor Junqueira, nos conte uma ou duas histórias em que o senhor sentiu a mão de Deus em sua vida. A vida de pastor também, se lida com problemas, se lida com situações delicadas, e você precisa, muitas vezes, ter sabedoria para conduzir estas coisas. Eu me lembro de algumas situações muito legais, muito interessantes. Legais, eu quero dizer, graves, mas que tiveram um final feliz, que tiveram um desfecho muito abençoado. Vou contar uma situação, é um pouco longa, uma situação interessante, e eu vou tentar dar uma sintetizada. Uma ocasião, eu era pastor de uma igreja muito importante, muito boa, com uma liderança muito forte. E um dos anciãos chegou para mim e disse: pastor, nós estamos enfrentando um problema muito sério. E eu quis saber dele qual é o problema. E ele disse: pastor, nós temos um dos nossos anciãos casado, com duas adolescentes em casa, que saiu com uma outra adolescente, foi para o motel e fez e aconteceu. E eu fiquei muito preocupado. Aquele era um problema muito grave, ele era um problema muito sério. E eu precisava de muita sabedoria para resolver aquilo. No sentido de tentar ser o mais possível discreto, salvar a família do ancião e também salvar a garota, porque os dois, tanto ele quanto ela, eram membros da igreja. Mas ela, como adolescente, olha que perigo. Naquela época não era uma coisa tão complicada ante a justiça como é hoje, mas era grave. Eu soube que ela havia conversado com uma amiguinha sobre o assunto. E eu chamei aquele ancião e fomos à família daquela sua amiguinha. E eu pedi que eles tomassem muito cuidado e que tivessem o máximo de sigilo possível para que eu pudesse trabalhar aquela situação. E aí eu peguei aquele ancião, chamei um outro ancião para dividirmos em 3 pessoas o assunto e começamos a trabalhar. E a primeira coisa que eu quis fazer, eu quis conversar com aquele ancião. Eu chamei e ele disse: tá bom, pastor, podemos conversar. E onde é que pode ser? Eu falei: não tem problema, vamos à minha casa. Naquela noite eu estava sozinho em casa, então estava eu, o primeiro ancião, e ele. E eu tentei conversar e tal, e ele me disse assim: pastor, o senhor não sabe o turbilhão que eu estou enfrentando dentro de mim. Eu já tive vontade de pegar meu carro, bater num poste e acabar com tudo. Ou então ir para frente da igreja, o jogo com a igreja, e então eu sei que eu acabaria com o meu casamento também. Eu pedi paciência a ele, que ele tivesse calma, mas que nós trabalhássemos, ele e eu e os 2 anciãos que estávamos envolvidos, trabalhássemos para buscar uma solução. A princípio, eu imaginei que ele precisaria conversar com a esposa. Nada de detalhes, apenas ele dizer que havia falhado e que precisava do perdão dela. Mas ele se negou, ele resistiu. Ele disse: pastor, se eu abrir o jogo com a minha esposa, eu sei que o meu casamento vai acabar. E eu disse: então vamos fazer o seguinte, vamos orar a Deus. E tomamos o propósito de orar a Deus. E por alguns meses
nós oramos a Deus sobre aquele assunto. Mas ele não tinha coragem, sob hipótese nenhuma, ele tinha coragem de conversar com a esposa. E ninguém, até então, na igreja sabia do problema, exceto aquela garota amiguinha e a família daquela garota. Naquela época não tínhamos celular, era o bip. Não é do seu tempo, você não deve nem conhecer o bip. O bip, quando você recebe a mensagem, você não sabe de onde veio e de quem veio a mensagem. E de vez em quando eu recebia no meu bip mensagens anônimas, de pessoas que diziam, pastor, o senhor é um pastor que joga os problemas para debaixo do tapete. O senhor não tem coragem de resolver os problemas. Percebe que situação? E eu percebi que eu estava sendo pressionado, que outras pessoas sabiam, mas que não queriam me procurar e estavam anonimamente tentando me acusar. Eu chamei os demais anciãos, nós tínhamos 9 anciãos, e conversamos. E aqueles anciãos e eu, no espírito de oração, decidimos, pastor, pela graça de Deus, nós vamos salvar esta família e vamos salvar a garota. E o tempo foi passando, e eu tentava, vez por outra, conversar com o ancião que teve o problema, ele não tinha coragem, ele estava muito desanimado, e por outro lado, ele era um ancião muito ativo, ele sempre estava envolvido com muita coisa na igreja, mas depois do problema, ele simplesmente se anulou. Era uma igreja grande, havia uma galeria, ele ficava na galeria, meio escondido lá. E veja que situação, os meses se passaram, já ia para uns 6 ou 7 meses, as coisas aparentemente parecia que estavam tranquilas, mas eu sabia que algumas pessoas já sabiam. E então, a minha igreja decidiu que naquele ano nós não teríamos batismo da primavera, porque decidiram que iam levar os juvenis todos para Orlando e teríamos o batismo no final do ano. Então, eu marquei, eu sempre gostei de fazer batismos muito bonitos, especialmente da primavera. Eu levava os pais dentro do tanque batismal, tinha muitas flores, era uma coisa linda. E aí chegou o batismo e nós tínhamos um batismo de manhã de adultos e à tarde nós tínhamos o batismo da primavera. E eu chamei um ancião e disse, fulano, vamos fazer mais uma visita para aquele ancião? Vamos fazer uma última tentativa, quem sabe ele decida descer as águas batismais nesse próximo sábado. Eu montaria uma situação para que as coisas não viessem à tona, mas eu resolveria o problema. E eu fui conversar, marquei com ele, marcamos um jantar e fomos. Morávamos na Vila Matilde, isso aconteceu lá em São Bernardo. Quando voltava, já era umas 11 horas da noite, e veio uma ideia na mente. Eu disse para aquele ancião que estava comigo, fulano, eu estou pensando aqui que vou fazer um apelo no primeiro batismo pela manhã. Estou até com o texto na mente e o apelo seria o seguinte. Nós estamos no final do ano, muitas pessoas têm a tendência de relaxar ao longo do ano. Quem sabe eu faça um apelo para que aquele que quiser encontrar-se comigo hoje à tarde dentro do tanque batismal, eu não desejarei saber qual é a razão, apenas vou louvar a Deus por isso. Aí ele virou e disse para mim, pastor, mas você já pensou se a igreja toda desejar encontrar com o senhor no tanque batismal? Eu disse, amigo, se for uma coisa verdadeira, louvado seja Deus. O senhor é que sabe. Aí no dia seguinte, eu liguei para o primeiro ancião e contei essa história. E falei para ele do meu plano. E à medida que eu falava, ele ficou calado. Quando eu terminei a minha conversa, dizendo que ia fazer aquele apelo, queria encontrar quem quisesse no tanque batismal, o primeiro ancião me disse, pastor, e se eu quiser encontrar com o senhor no tanque batismal hoje à tarde, o senhor aceita? Falei, amigo, eu te rebatizo e não quero nem saber por quê. Então o senhor vai me rebatizar. E chegou aquele sábado, a igreja estava lotada. Eu tinha uns 15 juvenis para batizar, tinha 8 adultos pela manhã. Fiz o batismo pela manhã. E quando chegou a tarde, eu comecei a fazer o batismo, as coisas estavam acontecendo normalmente. Vi o ancião que tinha o problema, estava lá na galeria, o outro ancião embaixo, com a sogra, com a mãe, feliz da vida, porque ele, sem dizer nada para ninguém, mas ele ia descer as águas batismais, acertar um problema pessoal que ele tinha com Deus. E aí chegou o final do batismo da primavera, das crianças,
e eu percebi que o ancião que teve o problema desapareceu. O primeiro ancião também desapareceu. A diaconisa que estava trazendo os juvenis para batizar disse para mim: pastor, aguarda que o senhor vai ter uma surpresa. Aí, quando me ocorreu, entrou o primeiro ancião de um lado e aquele outro ancião do outro. E nisso, os demais anciãos e as esposas dos anciãos, até o tanque batismal, e a igreja toda chorava. E eu batizei os dois. Aí aconteceu uma coisa interessante. Naquele sábado, o primeiro ancião me convidou: pastor, vamos comer uma pizza? Eu falei: vamos. E ele me contando. Disse que estava lá na sala anexa do tanque batismal, aguardando o momento dele. Daqui a pouco, a porta daquela sala se abriu bruscamente e entrou aquele ancião do problema. E ele disse: você vai? Eu também vou. Se você que não precisa vai, que dirá eu? E ele não tinha mais roupão de batismo seco. Ele torceu um roupão de batismo, colocou e os dois desceram. Eu estava muito preocupado do modo como a esposa daquele ancião ia reagir. E o que aconteceu lá? Olha que coisa linda. Aquela esposa, ele fez exatamente como eu falei. Ele pediu perdão para ela, sem detalhes, sem nada. Ela disse para ele: me dá a sua aliança. E pediu para colocar na palma da mão dele. E ela tirou a aliança dela e colocou ali. Quando isso aconteceu, ele disse: acabou meu casamento. E ela disse para ele assim: querido, se Deus foi capaz de te perdoar, quem sou eu para não te perdoar? Os dois se ajoelharam, oraram a Deus, botaram uma pedra em cima, voltaram às alianças e começaram uma vida nova. Olha que coisa linda. Ele era um engenheiro. Ele é um engenheiro até hoje. Ele trabalhava na região de São Bernardo. Um mês depois, a empresa multinacional que ele trabalhava abriu uma filial em Porto Alegre. E ele foi escolhido para gerenciar aquela filial. E nós despedimos ele e a família. E ele hoje mora em Porto Alegre. As filhas se casaram, ele já tem netos. E coisa linda, maravilhosa. Linda história, pastor. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente. Realmente foi um milagre de Deus. Pastor, então, agora já caminhando para o final, qual o seu verso favorito da Bíblia e por quê? E por fim, um conselho, alguma palavra final para os ouvintes desse vídeo. Pois é, o verso que eu gosto muito, existem até versões diferentes, mas eu escolhi uma versão que mais eu aprecio, é o de Jeremias 29:11. Que diz lá: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar e não de causar-lhe dano, planos para dar a você esperança e um futuro. Como Deus cumpriu isto até agora na minha vida e na vida da minha esposa, com certeza. Amém. A questão do conselho, veja só. Normalmente, os presidentes de campo, eles gostam muito de trabalhar com jovens pastores. Por que eles gostam de trabalhar com jovens pastores? A pressão é muito grande para que os pastores possam realizar muitos batismos, fazer muito evangelismo. E muitas vezes o jovem pastor, ele descuida da vida espiritual, descuida da família, às vezes descuida até da vida financeira. Então, o primeiro conselho que eu daria a esses jovens pastores: tenham planos, tenham sonhos, lutem por realizar seus planos, lutem por realizar seus sonhos, porém, tenham a consciência de que eles devem, primeiramente, satisfação a Deus. A relação deles com Deus é inegociável, é inviolável, tá certo? Segundo ponto, que eles valorizem a família. A família é mais importante do que o trabalho. A família é o primeiro campo missionário, tá certo? E depois vem o trabalho. E que eles mantenham o equilíbrio. A pressão sempre vai existir, mas eles precisam manter o equilíbrio entre o trabalho, a família e o lazer. Nunca esquecendo da relação pessoal
que eles devem desenvolver com Deus. Pastor, esposa Iracema, agradeço muito por ter dedicado um pouquinho do tempo de vocês. Foi muito inspirador. Sua história vai ficar gravada aqui no acervo histórico do Centro White e, acima de tudo, nos livros de Deus.